Pontualidade é com a gente, né, Samara? Temos. Temos. Ai, que alegria, gente, esse momento. Estou vendo algumas pessoas conhecidas já Eu entrarem. sou a Samara, boa noite a todos. A gente está falando em nome do CEA, que é o Centro Espírita Allan Kardec, aqui em Carnaubal, Ceará. E nós estamos hoje sendo prestigiados, né, com essa pessoa muito querida, Alice, que vai falar de um tema muito profundo, muito intenso, mas muito libertador, né? Que vai auxiliar muito nessa nossa travessia especial, que é estar aqui encarnado neste planeta e nesse momento, né? Estamos Nesse planeta e nesse momento. experienciando. E eu vou deixar agora aqui, sob os cuidados da Alice, né? Esse valiosíssimo tempo, para ela falar um pouquinho sobre ela, se apresentar e nós ingressarmos aí, né? Fazer esse Ai, que mergulho. Que bom. Samara, eu te agradecer por essa oportunidade, agradecer profundamente. Como eu estava comentando com a Samara, gente, eu fiquei, mas qual o tema? Qual o tema? Opa, relaxa que vai chegar e vai ter que ser esse. Quando veio, foi claro. Crenças limitantes e obsessores internos. Porque obsessores externos, a gente sabe do que se trata. É algo mais comum, né, de se ouvir. Mas obsessores internos, alguém aqui já ouviu falar, sabe, sobre esse termo, obsessores internos? Se alguém já ouviu falar. Primeiro, vamos colocar, o que você já ouviu falar sobre obsessores, tá? Vai escrevendo aí. Primeiro eu vou fazer uma breve apresentação, tá, gente? Para explicar de que lugar eu estou falando. Eu sou Alice Paz, psicóloga. A abordagem que eu utilizo aqui é a abordagem transpessoal, né? Ela não é uma abordagem tão conhecida, mas é relativamente antiga, né? E a abordagem transpessoal é aquela que vai puxar você para se conectar com algo que te engloba, com algo que é maior do que você, algo mais existencial, né? Por isso que eu sempre falo, bateu na porta, se a porta abrir, respira fundo e mergulha. Porque é muito profundo, né? É muito profundo. Todas as abordagens funcionam e todas têm colaborações lindas, né? E cada pessoa chega no momento para cada abordagem. A abordagem transpessoal, como ela vai nos situar dentro da existência, ela mexe em muitos pontos ao mesmo tempo, né? E um deles, que tem sido muito falado hoje em dia, são as crenças limitantes. Que tu já tem uma vasta caminhada, né, Samara? Então, me diz um pouquinho o que tu já ouviu falar sobre isso. Crenças limitantes. Toda crença é ruim? Elas são condutoras, têm os seus papéis, né? Eu acredito muito que nada está na nossa história, na nossa estrutura, sem ter uma causa, né? E por mais que algumas coisas nos levem a lugares assim bem desafiadores, eu acho muito válido a gente conseguir extrair o que há de aprendizado. Eu acho que nada é em vão, nada se perde. Eu acredito que se elas existem, existe algo e elas vão te levar, sim, em algum momento, a olhar lá mais profundo. É desafiador, requer muito da gente, mas é libertador. E tudo que liberta, quando a gente consegue, é maravilhoso, né? É, Chega a com gente dá certeza. vontade de entregar. Perfeito. Eu estou vendo comentários interessantíssimos. A Cris falou aqui que as crenças, elas são ancestrais. Tem isso também. Eu vou já dar exemplo de falas que todo mundo traz e nem sabe que essas falas, gente, viram inscrições no inconsciente que ficam ali trabalhando dia e noite, sem a gente saber. E fazem, nos conduzem a dar muito certo ou a dar muito errado. Tá? Alguém citou uma crença aqui que todo mundo já ouviu falar. Se deixar a chinela virada, a mãe morre. Quem já não ouviu falar sobre isso, gente? Então, tem pessoas que realmente
Se virem uma chinela virada, é um impulso, é mais forte do que elas. Elas vão lá e desviram. De onde é que veio esse cálculo? Olha, o Breno morrendo de rir aqui, não é, Breno? Onde é que veio esse cálculo de que se não desvirar a chinela, a mãe vai morrer? Isso, gente, funciona quase como fobias. Fobias de aranha, fobia de barata. São objetos. São comportamentos que funcionam como nódulos. Que amortecem, que escondem conteúdos mais profundos que eu tenho, em relação aos quais eu não me sinto pronta para contactar. Então, debaixo de uma crença tem muita coisa. Debaixo de uma crença tem conteúdos inimagináveis que a gente precisa investigar, né? Eu vou só dar um exemplo para vocês. Olha só, isso é só um exemplo de um instrumental de crenças que a gente utiliza aqui, que eu oriento. Olha, eu vou falar a sentença e você diz se isso vibra em algum lugar do seu corpo. Porque às vezes, cognitivamente, racionalmente, você não, isso não faz sentido para mim. Mas o teu corpo reage àquilo. Isso significa o quê? Que essa inscrição está lá no teu inconsciente trabalhando. Eu escuto muito, às vezes, o seguinte. Alice, o fulano me traiu e eu tenho certeza que a amante dele fez um trabalho de feitiço. Fez um trabalho de macumba porque a gente não se acertou mais. Eu tenho certeza, eu já fui até numa rezadeira para desfazer esse trabalho. E aí, essas coisas existem? Quem vai dizer que não? Tá? Essa não é a questão. Se essas coisas existirem, o que dentro de nós abre a brecha para isso entrar? Vocês já ouviram falar que óleo e água não se misturam, não é isso? Por quê? Porque a densidade molecular deles é muito diferente. Por mais que a gente coloque a colher, misture, 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 pode dar até uma aparência de que está misturando, mas em segundos volta cada um para o seu canto. Porque a densidade molecular desses líquidos não permite que eles se misturem. A mesma coisa acontece com os obsessores externos e internos. E é interessante a gente abrir esse campo, né, gente, de autoinvestigação, de autoconhecimento aqui, porque eu percebo que há casas espirituais sérias, com trabalhos muito bonitos mesmo, mas que poderiam avançar mais se os trabalhadores da casa fizessem esse trabalho de autoinvestigação, né? Ah, o irmãozinho precisa da ajuda, fulano precisa da ajuda. O olhar está sempre muito voltado para fora. E realmente tem essas pessoas fora precisando de ajuda. Mas eu não tenho nada para dar efetivamente se eu não for ajudado antes. E geralmente eu sou o primeiro a precisar de ajuda. Eu tenho obsessores internos, mas como eu estou usando a máscara do caridoso, a máscara do bondoso, eu bato muito nessa tecla aqui, né, o bonzinho, eu não vejo que aquele obsessor externo que eu estou atraindo, ele está se apresentando para mim e não para o outro, porque eu tenho aquele registro de frequência. Vamos com calma, né? Calma, Alice, calma, que tá muito de uma vez, né? Tu tem alguma dúvida por enquanto, Samara? Alguma dúvida que tu tenha visto nas perguntas? Pronto. A gente deixou a caixinha antes e a primeira pergunta a pergunta que ficou bem assim, pertinente foi sobre o que são obsessores e especificamente o que são obsessores internos. E eu notei que muitos espíritas, né, que já têm uma caminhada, nunca ouviram falar nos obsessores internos. Sim. Isso me chamou a atenção. Sim, sim. Vou com bem calma nesse assunto, porque é tão vasto, gente, é tão complexo, né? Por incrível que pareça, existe uma galera dentro da gente.
Mas é muita gente mesmo. Existe muita gente dentro da gente. São chamados agregados psicológicos. Esses agregados psicológicos, gente, eles têm um corpo. Estou tentando ver alguma coisa aqui para dar um exemplo. Mas eles têm um corpo. Vamos dar um exemplo aqui. Se desde criança eu escuto que o mundo é perigoso, minha mãe diz desde criança, um exemplo, tá? O mundo é perigoso, o mundo é perigoso. Eu vou investindo tanta energia nessa forma pensamento que ela vira um corpo. Ela vira um corpo energético. Até com esquema corporal, inclusive, tá? E assim como acontece na inteligência artificial, vocês já ouviram falar que os robôs têm um momento que eles se autorregem, que eles ganham autonomia? A mesma coisa acontece com os agregados psicológicos. Se eu acreditei que o mundo era perigoso e desde pequenininha eu nutro essa forma de pensamento de energia, ela se condensa tanto energeticamente que ela vira um corpo. Não dá para a gente tocar, porque aí teria que se aglomerar essas moléculas energéticas a nível físico, né, para a gente poder pegar. Mas isso não quer dizer que elas sejam menos atuantes porque não tem um corpo físico. Elas têm um corpo energético dentro da gente. A pessoa tem várias formas, máscaras muito bacanas, isso que alguém colocou aqui. Então, esses seres, esses corpos, eles ficam se utilizando do nosso aparelho, que é o nosso corpo físico, para se manifestar na vida. Vocês já ouviram falar, alguém dizer assim, olha, quando eu tô com raiva, eu saio de mim. Eu viro outra pessoa. E é verdade. O que aconteceu quando a pessoa tá irada? A irada vem da ira, né? Ela foi possuída por um desses obsessores internos. A ira, ela é um obsessor interno. Tá? Agora, temos que ter muito cuidado, gente, para não julgar também esses obsessores internos. Porque, como a Samara já antecipou no início, tudo é divino. Até as sombras. Tudo tem a sua função no desenvolvimento. Gente, tudo. Tudo. A minha mãe diz que barata não é de Deus, né? Aí eu digo, mãe, a barata ela tem uma função no ecossistema. Ela tem uma função no ecossistema. Eles precisam honrar a existência dela. Ai, mas ela é suja. Ela tem o seu trabalho. A mesma forma são os agregados psicológicos, gente. Então, a gente pode falar, vou dar um exemplo. Dentro de uma linguagem que a gente conhece muito no mundo espiritualista. Exemplos de agregados psicológicos. O orgulho. O orgulho é bem gordo dentro de quase todos nós. É difícil um orgulho magrinho dentro da gente. Né? A Drica colocou, não são todos ruins, exatamente. Um outro agregado psicológico bem robusto é o medo. Gente, o medo. Se a gente pudesse colocar ele na balança... Oi, Samara? O medo já é um obeso mórbido. É. Depois do medo, vem a mentira. A mentira, quando a gente diz, olha, você está mentindo, parece tão ofensivo, né? Mas quando a gente entra em trabalho de autoconhecimento muito profundo, a gente percebe o que alguém já colocou aqui nos comentários. Nós, para nos protegermos de traumas infantis, de traumas na adolescência, ou até de dores sistêmicas que a minha família experimentou e que eu trouxe como registro do DNA, muitos de nós nascemos até propensos a desenvolver determinadas máscaras. E toda máscara, aqui, se eu uso aqui para tapar, toda máscara é uma mentira. Por mais que doa olhar para isso, a máscara ela tem uma função, que é nos proteger, de não ter que ficar o tempo todo reeditando aquela dor. Então eu me protejo, tá? Mas ela é uma falsa expressão do eu. Ainda não é você. Ainda não é você. Mas ela tá te ajudando a caminhar no mundo. Até é como se fosse um veículo, gente. É um veículo que quando você chega no seu destino, você deixa o veículo lá.
Ok, não preciso mais. Mas vamos dar um exemplo para ficar menos abstrato. Falando do orgulho, desse obsessor interno chamado orgulho. Por que ele nasce? Talvez na infância eu tenha ouvido: menino, tu é muito burro. Ah, tu não vai conseguir isso aqui não. Ah, fulana, as suas primas são muito mais bonitas que você. Talvez você tenha recebido na infância um banho de linguagem tão negativo ao seu respeito que você pode ter se inclinado a ocupar um dos polos do orgulho. Primeiro polo, mais conhecido. Eu sou a tal. Não, aqui não. Eu estou sempre olhando de cima. Esse é o polo mais conhecido. Mas tem um outro polo do orgulho que pouca gente conhece. É o polo do coitadinho. Sabe? Daquela pessoa que até fala meio assim, os ombros meio encurvados. Ela se identificou com os polos do orgulho. Ela não está expressando a verdade de quem ela é. Porque aí ela tem que quebrar todas as crenças que se inscreveram dentro dela a partir do que a mãe dela dizia, a partir do que o pai dela dizia. Como é que essa pessoa que ouviu que era incapaz, que era isso e aquilo, como é que essa pessoa vai tentar um concurso e passar? Então, se ela não passa no concurso, não é porque fizeram o trabalho de macumba para ela, não. Nesse caso, não é. E pode até ser que tenha acontecido, mas antes desse feitiço externo, tem o obsessor interno, puxando ela para baixo. Você não vai passar. Porque tem a voz aqui de mamãe na infância dizendo que você não pode. Percebe como é profundo isso, gente? O outro fala. Só para você encaixando aí, eu teve uma outra pergunta que é sobre se os obsessores internos têm mais força que os obsessores externos. Então, Sim. você já está aí no caminho, né? Falando das estruturas deles, eu já lanço aí essa segunda dúvida, porque aí já dá para se situando. É uma excelente pergunta. Tem os obsessores internos, eles têm mais força do que os externos. Vocês já devem ter ouvido falar, fulano tem corpo fechado. Podem fazer o que for para ele, podem invejar ele o que for, mas nada pega na criatura. Provavelmente essa pessoa é uma pessoa muito em paz com o seu todo, com a sua luz e com as suas sombras. É uma pessoa que varreu o seu próprio software. Então ela conhece todos os cantinhos claros e escuros que ela tem. Não tem uma porta entreaberta lá no fundo da casa que ela não sabe. Porque as mandingas, os feitiços, se isso existe, isso entra pelas portas que eu não sei que estão abertas. E geralmente essas portas, elas são emparedadas por crenças. Por crenças. Coisas que eu tenho certeza que são assim e de repente não são. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Tem gente que realmente nada pega nela. Significa que ela já identificou os agregados psicológicos dela bem direitinho, que ela já identificou os obsessores internos dela bem direitinho e que ela consegue perceber a tempo quando algum agregado psicológico dentro dela está querendo se empoderar do veículo dela. Aí, opa, eu tô vendo. Então ela não permite que isso chegue. É a mesma coisa com fora. Tem gente que entra no inferno e não se queima. Como explicar? E tem gente que passa pelo céu e não recebe nada. Como explicar? Por isso que essa questão dos obsessores internos, gente, eles são incomensuravelmente mais fortes do que os externos. Os externos exigem cuidados? Claro que exige. Se eu acabei de meditar, estou aqui numa frequência e vou entrar num bar às 3 horas da manhã, eu vou sentir um baque. Claro que eu vou sentir. O pessoal está bebendo ali, nada contra o álcool, tá, gente? O que eu estou falando é de um ambiente que ele vibra dia e noite na frequência da censura baixa. Né? Censura baixa é uma coisa que eu explico depois.
Não que seja baixo, mas que ali no bar tudo é possível. Todos os conteúdos inconscientes que eu não permito que saiam no dia a dia, no bar tá permitido, vai sair. Você vai ver tudo que você quer e que você não quer à tona. Porque a censura psíquica baixou por conta do álcool. Então, se eu for, acabei de meditar, entrar no bar, eu vou sentir. Da mesma forma que, se eu tô ali sem cuidado nenhum há muito tempo, autoestima baixa há um tempão, que eu for entrar num jardim que tenha um centro de meditação, eu também vou. Opa, eu não sei o que eu estou sentindo aqui, se é bom, se é ruim, mas tem alguma coisa diferente. É frequência, gente. É frequência. Percebe? Quando temos duas frequências diferentes, só 4 coisas acontecem. Ou A imanta B, ou B imanta A, ou os dois vão se equalizar embaixo, sobe um pouco, e o que está mais em cima desce um pouco. Às vezes isso acontece nos relacionamentos afetivos sexuais. Ou esses dois vão romper. Não, não tem como, não tem como. Água e óleo, rompe. Só pode acontecer essas 4 coisas. Então, aquele irmãozinho que chega no centro, no centro seja qual for, que está se lidando com outras energias de ajuda, aquele que chega para você, chegou para você porque você tem o registro. Se a outra pessoa não tiver aquele registro, não vai chegar no outro. Vou dar um exemplo para vocês. Já na faculdade de psicologia, nós recebemos a orientação de que, olha, vai chegar para você aquilo que você tem, tá? Aí a gente, estudante, não faz muita ideia do que é. Quando você está na prática, aí você entende. As pessoas que chegam aqui, chegam porque eu tenho registro daquele sofrimento que ela está vivendo. Eu tenho esse registro e ela chega porque ou eu já percorri aquele trajeto que eu conheço na pele, não só teoricamente, mas na pele, ou eu estou acabando de completar o meu trabalho em relação a ele. Então eu posso compartilhar algo. Mas não chega pessoas com demandas que eu não conheça. Não chega. Não chega pessoas com demanda que eu não tenha nada para dar. Porque é uma questão de frequência. Vamos dar um exemplo aqui, rádio 103.9. Todo mundo sabe que é Rádio Tempo. Eu não vou escutar funk na Rádio Tempo. E nem posso querer escutar música romântica, né? Que a Rádio Tempo tem, numa rádio de funk. É frequência. A mesma coisa acontece nas sessões espíritas ou espiritualistas de uma forma geral. Chegou para mim, é meu. Não é só do irmãozinho que está precisando de ajuda, não. Chegou para mim, é meu. Qual é o meu registro ali? O que eu tenho para compartilhar aqui? Só que isso requer tirar a máscara, que às vezes não é fácil, gente. Porque retirar a máscara é me colocar exposto num campo de vulnerabilidade. E é preciso muita confiança, né? Pra gente se permitir ser visto pelo outro exatamente como nós somos. Né? Então, chega a gente faz silêncio porque é profundo. É profundo. Eu vou dar um exemplo de um outro obsessor interno. É aquela crença que muitos de nós mulheres conhecemos. Nenhum homem presta. Essa crença, ela tem um corpo energético dentro da gente. E às vezes ela utiliza mesmo o nosso corpo. Através da nossa visão. A gente olha um homem que pode ser bacana, aí a crença se empodera das nossas lentes, porque quem me disse isso foi mamãe, ou foi papai, ou foi meus avós. Então essa crença ela é muito cara para mim. Se os que vieram antes de mim disseram isso para mim, deve ser verdade. É assim que a criança que ouve funciona, certo, gente? E muitas vezes a gente carrega esses corpos, crença, esses obsessores internos, por muitos e muitos anos. Então, eu olho para esse homem que poderia ser um companheirozão de jornada, mas eu já olho para ele com a minha visão turva, a minha visão contaminada pela crença. Então, eu não vejo ele. Resultado,
O obsessor interno da crença que diz que nenhum homem presta me sequestrou da possibilidade de viver uma experiência afetiva sexual muito profunda e rica. Ou seja, não era o cara. Era eu. Mas o que acontece quando, mesmo assim, eu decido ter um relacionamento, mesmo com essa lente? Não, eu acho mesmo que nenhum homem presta. Mas eu vou tentar. Vai que, né? Se a crença não estiver limpa, ouça o que eu estou dizendo. Você vai encontrar um cara que vai confirmar o que mamãe disse. Tenha certeza. O cara vai te machucar, a relação vai ser abusiva em algum ponto, vocês vão terminar e no final você ainda vai dizer: eu não disse que isso ia acontecer? Não ia acontecer. Aconteceu porque a crença é uma forma, pensamento, é como um banco que eu invisto todo dia. Tem uma hora que é tanta densidade energética que ela se materializa. E realmente a gente vê acontecendo na empiria, mas não iria necessariamente acontecer. Foi a crença dentro, o obsessor interno, quem manifestou fora essa materialidade. Ficou mais ou menos claro nesse ponto? Perfeito. Alice, o Paulo Sérgio está perguntando se máscara seria persona. Sim, sim. A persona, gente, ai, muito bacana, porque essa pergunta me dá a oportunidade de explicar algo sobre a personalidade. Samara, o ideal, quando eu pergunto assim, né? Eu já vou pegar no copo com água aqui do lado. O que ela vai fazer comigo? Estamos caminhando para fortalecer a nossa personalidade ou para torná-la mais fraca? Ai, O que vocês acham, gente? O que vocês acham? Comenta aí. O ideal. Não é o que eu acho, o que vocês acham que é certo ou errado. O que você aprendeu? O ideal para alguém se desenvolver bem no mundo é a personalidade forte ou a personalidade fraca? até o Paulo Sérgio está morrendo de rir aí do outro lado, ali. Vamos, pô. Me ajuda. Não é fácil. Não é fácil. Não é tão óbvio essa resposta. A gente lida com essa questão de desconstrução, ressignificação e mistura tudo, e você não sabe mais o que de fato é o que precisa se manter e o que precisa dar espaço para outras possibilidades, outros olhares, outros ângulos virem. Perfeito. Eu hoje eu tenho muito cuidado com a resistência. Eu acho que precisa ter muito respeito com tudo aquilo que é cristalizado, sabe? Eu acho que tem que ter flexibilidade, né, para que você consiga ir entendendo essa dinâmica, porque é muita informação com várias estruturas acontecendo em nós o tempo todo, né? Sim. Você pode dar um ângulo aqui e uma série de estruturas são mexidas quando você direciona aquele olhar para outro ângulo. E eu creio que isso não é diferente assim dentro de nós. Mas é preciso firmeza também, né? Eu acho que é preciso conhecer um pouco de todas essas estruturas para a gente ir entendendo como organizar, né? Como se posicionar diante de cada situação. Perfeito, perfeito. A Ana inaugurou as respostas aqui dizendo que o que a gente aprende que é fortalecer a personalidade, né? Outras pessoas seguiram concordando e alguém disse, acho que foi a Hilda, disse depende. E a resposta para esse tipo de trabalho é depende mesmo. Depende mesmo. Existem algumas pessoas que elas estão com o ego delas tão insólito ainda, tão diluído com o ego da mãe ou com o ego do pai, que elas precisam, olha só o que eu vou dizer, gente, elas precisam fortalecer as suas máscaras, elas precisam fortalecer a sua personalidade para poder caminhar no mundo, para dizer, mamãe, é a minha vida, papai, é o meu caminho. Então, para isso, ela tem que ter uma certa estrutura, às vezes até um pouco pesada, para poder fazer essas rupturas.
Mas às vezes o ego já está cristalizado demais. A crença já está sólida demais, bloqueando fluxos, prosperidade, bloqueando relacionamentos. Aí ela tem que fazer o caminho inverso, que é de enfraquecer a personalidade. Alice, o que que tu tá me dizendo? A personalidade é feita de quê? Então, a personalidade não é o que eu sou? Não. A personalidade não é o que eu sou. O que eu sou utiliza o nome Alice. O que eu sou utiliza esse corpo maravilhoso para caminhar com os aprendizados que eu preciso. O que eu sou decidiu nascer em Fortaleza, no Brasil. Decidiu, de alguma forma, acordos ancestrais para eu nascer dentro de um núcleo sistêmico familiar. Mas o que eu sou está mais profundo. Além disso, se eu for entrar aqui, pegar alguém para fazer esse exercício, eu não vou fazer isso contigo, Samara. Não se preocupe. Sim, mas e aí? O que é mais? O que é mais? Vai chegar um momento que você vai se deparar com um vazio. Um vazio que pode ser desesperador e que pode ser fértil. Que é quando eu retiro todas as crenças que eu tenho ao meu respeito, que geralmente fomentam uma autoimagem idealizada e que faz com que eu esconda de mim os meus obsessores internos. Quem precisa de ajuda é o outro, eu não. Quem tem inveja, nossa, eu escuto muito isso, fulano tem inveja de mim. Geralmente, quando você vê isso, você está tendo inveja antes. Pode até não ser daquela pessoa, mas você conhece bem direitinho o registro da inveja, para você estar conseguindo reconhecer que alguém está lançando isso na tua direção. Não tem para onde correr, gente. Fulano tem inveja de mim, então é matemático. Eu tenho inveja de alguém. Mas é muito difícil de olhar para isso, porque eu assumi. Vamos respirar, todo mundo respira aí um pouquinho. Eu assumi que eu tenho inveja é quase que dar um tiro no coração da minha autoimagem idealizada. E essa imagem idealizada, ela sobrecarrega tanto o sistema, é tanta gente com nódulos na tireoide, com câncer, com problemas gastrointestinais, porque elas se acreditam num lugar interno que elas não estão. Então o sistema inteiro gasta energia para manter, é tipo segurando o teto para o teto não cair. Porque se o teto cair, que significa? Se alguém me vir como eu realmente sou, pode ser a morte. Eu posso perder o amor do outro. Eu posso perder a atenção do outro. Então, respondendo ao que o Paulo trouxe, a personalidade, ela é como um esqueleto. Ela é um esqueleto que mantém a gente de pé e caminhando, se movimentando no mundo. A gente precisa de uma personalidade. Se eu, a partir de hoje, disser, não, eu renuncio ao meu nome, você vai me chamar de quê? Como é que eu vou dar uma live? Não, palestrante sem nome. Eu preciso de uma personalidade para me movimentar na vida. Mas eu não sou ela. A personalidade não é a minha realidade final. Então é aí que, às vezes, num trabalho de autoconhecimento bem profundo, eu vou conseguindo transmutar orgulho em humildade, raiva em compaixão, medo em confiança. Tudo vai sendo transmutado. Não está nada à toa, gente. Nada está aqui à toa. A sombra, ela tem a sua função. É como a flor de lótus, que só nasce no pântano. A flor de lótus precisa da lama. Ela não nasce em outro canto, ela tem que ter lama. Aquela coisa quase podre, que ninguém chega perto. É ali que ela extrai o substrato para gerar pétala, para gerar cor, para se abrir como flor. A mesma coisa acontece dentro da gente. Se eu não tiver lama, eu não floresço. Não floresço. Só floresço se tiver de onde tirar. Como transmutar. O Paulo dizendo, Samara se livrou, ó.
disse, não vou fazer esse teste aqui contigo, tá, Samara? Ele, Samara, ó, se livrou. Eu, Ai, ai. Mas a Samara é corajosa. Guerreira, viu? Corajosa. Só mais uma coisa, Samara, antes a gente ir para a próxima pergunta. A Hilda está perguntando outros exemplos de crença. Ora, a gente precisaria de 2 lives só para eu dar exemplos, mas vou só dar umas sentenças para vocês irem vendo. Sem sofrimentos e perdas não há ganhos. Mentira, mas eu acreditei nisso desde criança, então eu acho que eu tenho que sofrer para poder ganhar alguma coisa. Outra crença altamente... Pronto. Eita, menina. Outra crença altamente autossabotadora, tá? Você fez uma reforma na sua casa estava linda. E aí o seu vizinho olhou para sua casa e disse, puxa, que bonito. Mas você teve a certeza de que ele estava com inveja da sua reforma, tá? A primeira coisa que veio na sua cabeça foi essa. E não a crença que está aqui. Não é melhor eu não ficar muito feliz, senão a queda será maior. Tenha certeza que o seu vizinho tendo invejado ou não a sua reforma, foi essa crença que te derrubou, que fez o muro cair. Ou então as lâmpadas, as luminárias que você acabou de colocar cair no chão, se estata lá, quebrar. Não foi a inveja do vizinho. Que pode ter acontecido, tá, gente? Mas antes disso, por que você não estava com o corpo fechado para isso? Porque dentro de você tinha um obsessor interno chamado é melhor não ficar muito feliz, senão a queda será maior. Então eu ouço muitas pessoas dizendo, Alice, eu tô tão bem que eu tô com medo. Alice, as coisas estão chegando assim tão rápido que eu tô achando estranho. Às vezes eu me flagro pegando algum probleminha assim para eu sentir que eu tô em casa, para eu sentir que tá tudo bem, porque tá muito estranho. A pessoa recebe pancada de todo jeito, mas não pode ter a bonança, né? Exato. Não pode ter o direito de ser feliz, de ficar bem. Que onda, né? Exato. Eu vou compartilhar com vocês uma coisa que uma vez a Samara me disse e eu, puxa, que insight. Ela disse o seguinte, eu percebi que nós temos medo é da luz. Lembra disso? Sim, gente, pode parecer uma coisa inadmissível, porque a gente diz que deseja a luz. A gente no Réveillon vai para a praia, pula 7 ondinhas pedindo paz, abundância, prosperidade. A gente tem certeza que quer isso. Mas deixa a luz começar a chegar aí para você ver se você não se treme todinho. Com medo de não dar conta. Com medo de explodir. Com medo de explodir. Até a nível físico mesmo, se você respirar tudo isso que está chegando. Nosso medo, como a Drica está colocando aqui, apego à tristeza. Exato. Nosso medo não é da sombra. Porque a sombra, a gente conhece um pouquinho. A gente conhece quando o humor deprimido vai tomando conta do nosso sistema. A gente conhece quando a raiva vai chegando. A gente sabe quando a gente está falando alguma coisa que tem uma mentirazinha. É familiar. Mas deixa a luz começar a entrar e você perceber a galera que está utilizando o teu aparelho e você não sabia. Gente, no início do processo de autoconhecimento, a sensação que dá, eu acho que muita gente já experimentou isso, é assim, ó. Nossa Senhora, parece que eu tô numa montanha-russa. Hora eu tô bem, hora eu tô mal. E isso varia de uma semana para outra, mas agora tá variando num dia só. Às vezes, numa questão de hora, eu vou de um polo a outro. O que acontece é que você tá percebendo algo que aconteceu a vida inteira. E você não via. Você era só ali, manipulado, sequestrado pelos obsessores internos, ó, e nem se dava conta. Agora você tá vendo. A diferença é que você tá vendo. Aí dá a impressão que, meu Deus do céu, como é que eu vou me despedir de tanta gente dentro de mim? E aí entra o que alguém disse aqui, apego. Por incrível que pareça, a gente tem apego a algumas criaturas aqui dentro. A gente tem apego. Gente, rola flashback e tudo.
A gente tem apego. Porque esses obsessores internos, gente, como eu estou trazendo desde o início, eles não devem ser enxotados. Eles fizeram um trabalho. Eles trouxeram você até esse ponto que você está hoje. Chega um momento que você começa a honrar as suas sombras. Não é servir cafezinho para elas, não. Porque algumas precisam ir embora do seu aparelho. Mas agradece. Agradece a gula, agradece a tristeza, agradece até o sofrimento. Porque todos eles te trouxeram exatamente esse lugar de lucidez que você está hoje. Essa sede de busca, essa sede de, meu Deus, eu estou sufocada aqui dentro de mim, eu quero mais, eu quero romper as minhas bordas. O que faz isso é quando o nosso ser está se expandindo mais do que o tamanho da nossa personalidade. Aí a gente começa a sentir ansiedade, começa a sentir angústia, porque a casa está ficando pequena. Está chegando aquele momento que o ser diz, não tem mais tempo. Você tem muito ouro para compartilhar. Eu tenho te convidado, mas você não tem ouvido. Então agora ou vai ou racha. Eu vou te dar uma doença, eu vou te dar uma separação, ou eu vou te dar um convite, um amigo vai lhe chamar para alguma coisa, eu vou te dar ferramentas, porque a hora chegou. E se você não vai, a angústia só aumenta, porque a casa vai ficando cada vez mais apertada. A casa que é esse esqueleto de crenças, essa estrutura enrijecida que eu desenvolvi desde criança, vira uma carcaça que começa a pesar. Enquanto eu não me despedir daquilo que não me serve mais, das crenças que não me servem mais, me despedir com honra e gratidão, mas me despedir, eu não vou. Eu não passo no concurso, eu não caso, eu não gero aquele bebê que tanto eu quero, que há um tempão eu tô querendo, eu não vou fazer um mochilão pelo mundo, porque a crença tá ali dizendo que não é bem assim, você tem que conseguir tudo isso antes de manifestar isso que você tá querendo, é tudo mentira. Mas são coisas tão cristalizadas desde a infância, porque gente, cogitar que isso possa não ser verdade é quase que um trabalho hercúleo. Tem que chegar alguém e dizer, ei, acorda! Eu quero te mostrar um outro polo. Olha sob essa outra perspectiva que você não tem visto ainda. Não precisa ser assim. Você não precisa sofrer que tua avó sofreu. Você não precisa repetir por pactos de lealdade ao seu sistema. Você não precisa se impedir de brilhar, de se desenvolver por culpa de estar ultrapassando a titulação acadêmica do teu pai. Por culpa de estar tendo várias parcerias sexuais quando a sua mãe, no tempo dela, só pôde viver uma. E você não é melhor do que eles por conta disso, não. Atenção! Mas talvez, sim, pela urgência do tempo, nós estamos tendo hoje mais oportunidades de nos experimentarmos do que os nossos ancestrais tiveram. Então, vai ser cobrado de nós mais velocidade. Vai ser cobrado de nós mais expansão. Porque estamos recebendo mais também. Né? Então, só o autoconhecimento, gente, seja pela ferramenta que for, seja pela espiritualidade lúcida. Não é a espiritualidade um bolo de crenças. Eu digo até para você não acreditar em nada. Não acredite em nada, não. Que digam para você. Tenha a sua experiência. O que é Deus para você? Deus está sentado no trono com um binóculo olhando se você está fazendo certo ou errado? Não estou dizendo para você não acreditar nisso, mas verifique. Verifique se essa frequência de Deus é a que você reconhece. Ou se não teria outras formas de você ter a sua própria experiência com Deus. E de repente você reconhecer Ele em outra forma. Eu digo, inclusive, para quem está aqui comigo, eu digo, olha, não acredite no que eu estou lhe dizendo. Não acredite. Questione, duvide. Vá lá, veja como é, tenha a sua experiência e depois você me diz. Ficou claro por enquanto?
Perfeito. A Hilda fez uma pergunta que também tem a ver com a pergunta que a gente coletou lá na caixinha. Ela diz que quando detectados, quais os caminhos de nos livrarmos, né, desses obsessores internos? E teve uma pessoa que perguntou também por quanto tempo eles podem permanecer conosco e se eles podem voltar uma vez que retirados. Excelente. Gente, olha, esse público aqui tá. É um público assim afinado, viu? Porque eu só tô vendo pergunta cirúrgica. Muito bom. Considerado que nós temos toda essa galera dentro da gente, nós podemos utilizar de várias ferramentas. Ferramentas que não estimulem a nossa fé raciocinada, como o Paulo Sérgio está trazendo. Porque fé raciocinada a gente já tem demais. Inclusive, a racionalização é um mecanismo de defesa muito forte em algumas pessoas. Então, é importante que você faça uso de ferramentas que te descasquem. Em lugares seguros, tá? Em profissionais que você confie, em grupos que você confie, em casas espiritualistas em quem você confie. Por que eu repito tanto em que você confie? Porque se o trabalho for bem feito, você vai ser descascado, camada a camada, e você vai se aproximando do teu núcleo de vulnerabilidade, que é onde está a sua verdade e a sua beleza. Ou seja, é fundamental que você esteja bem conduzido para não ser machucado novamente na mesma ferida. Quando você estiver se aproximando dos seus traumas infantis. Já imaginou se você faz isso num grupo que não é confiável? Aí o obsessor interno volta com tudo. A máscara, o mecanismo de defesa vai voltar com tudo e mais forte do que antes, porque ele experimentou se abrir e foi remachucado, ele foi revitimizado. Então, procure espaços confiáveis, terapeutas confiáveis, casas confiáveis, ferramentas confiáveis que estimulem o seu sentir, não só o seu pensar. Pensar também, porque é instrumentalizar cognitivamente a sua mente, isso é importante. Mas não só aqui, mas que estimule o seu sentir. O corpo precisa ser incluído nessas ferramentas de trabalho. Tá, você está me dizendo isso, mas por que a tua perna está tremendo direto? Tá, você está me dizendo isso, mas por que você está a sessão inteira assim? Então, o corpo precisa ser incluído como uma ferramenta legítima de denúncia do que está lá embaixo dentro de mim e eu não sei. Então, você pode usar, Hilda, psicoterapia, meditação, constelação familiar, grupos que estimulem o teu corpo a sentir, danças diversas, para alguns artes marciais também, para fazer uma boa canalização da raiva, que é um poder, quando bem canalizado, né? Então, a gente pode fazer uso de tudo isso. Alice, eles somem? Esses obsessores internos somem? Gente, nós vivemos, essa é uma pergunta que é recorrente. Nós vivemos num mundo que tem suas leis materiais. É um mundo em 3D. Então, esses obsessores internos, eles são entidades. São entidades que estão circulando por todos os lugares que nós vamos. Todos. O que acontece é, se eu estou bem consciente, para onde eu for, eu pego coisa. Pego e dou. Para onde eu vou, eu vampirizo alguém, eu sou vampirizado, tá? Porque essas entidades, elas moram aqui, nesse plano da matéria. Faz parte, faz parte. Mas, se eu estou fazendo a varredura, um trabalho de autoconhecimento bem profundo, o que acontece? Eu vou fechando as portinhas lá atrás. Então, não é que os obsessores deixem de existir. Não é que as entidades energéticas, psicológicas morram. Não. O que acontece é que o meu observador interno se fortalece. Eu acordo. A minha visão se amplia, se expande e eu começo a reconhecer quem é que está aqui nessa sala. Ai, tá o orgulho, tem a crença da escassez, tem o medo disso, tem o medo daquilo. Eu começo a enxergar e a me antecipar nos cuidados preventivos para não ser atacada, para não ser sequestrada por esses obsessores. Então, eles não morrem. Faz parte desse plano que nós vivemos. O que acontece é que a gente acorda. A gente acorda. E a gente acordando, passamos a senhorar o nosso próprio veículo. A gente diz para quem a gente abre a porta e para quem a gente fecha.
é assim. Eu tô sendo objetiva porque eu acho que falta pouco tempo, né? Mas, gente, as perguntas que não deu tempo de responder, não se preocupe que eu vou tentar ir respondendo elas ao longo dos próximos vídeos. Já tem muita coisa que vocês podem acessar lá no canal do YouTube, Verbalizando o Infinito com Alice Paz. Tem bastante palestra lá que pode responder algumas coisas que não deu tempo de contemplar hoje, tá? Mas você pode também enviar o direct para o meu Instagram como sugestão para os próximos vídeos, para as próximas lives. Não se preocupe, é porque 1 hora realmente é concentrado para a vastidão desse assunto, tá? Mas fiquem à vontade para perguntar pelo direct, na medida do possível eu vou respondendo, tá bom? Ai, que coisa linda! Foi maravilhoso. Tu tem alguma dúvida, Samara? Como mulher? Coisa para integrar, né? Mas eu achei muito bacana. Eu queria te agradecer, Alice, porque o SEAC ele tem uma proposta muito bonita, né? Que é trazer justamente essa base de, antes de tudo, trazermos aqui para a superfície e utilizarmos as preciosas ferramentas que cada um de nós trazemos. Todos esse nós. acesso ao nosso universo interior. Porém, utilizando a doutrina espírita como uma parte que ancora uma das estruturas que é essa parte da compreensão do todo, né? E é muito lindo também podermos falar e estimular todo mundo que está aqui, que também é algo que a gente busca muito, descobrir, né, dentro da sua travessia, os vários caminhos que vão se apresentando e o quão eles são importantes, né, e são válidos. Honrar tudo isso. Tudo. E é isso, olhar para todos esses caminhos de forma muito, muito especial e muito limpa mesmo, sabe? Encontrar Sim. quais são essas conexões. E também, assim, entender essa questão das obsessões como uma ferramenta. Eu acho que tudo quando a gente consegue direcionar de forma pedagógica, não tem como a gente Perfeito! Consegue... Direcionar de forma pedagógica, sim. Isso. Sim. E eu queria te agradecer a todos que estiveram conosco. Muito, muito grata. Ao grupo que está aqui. Gente, eu sempre digo que essas lives, elas têm um campo energético muito forte. Então, cada um que entrou aqui, cada um, deu a sua colaboração energética para esse campo de lucidez, esse campo de profundidade. Então, eu honro cada um de vocês por sustentarem esse campo de cura. Esses conteúdos, eles vão reverberar por um bom tempo. Fiquem atentos aos sonhos, anotem os sonhos, tomem muita água depois da live também, tá? Então, eu quero agradecer a cada um que tá aqui. Cada um. E honrar a coragem de vocês. Honrar a coragem de olhar para tudo que está embaixo, porque não é essa sombra, não. Tem ouro, tem muito ouro lá no fundo do pote, que eu tenho que mergulhar para poder ir lá e tocar, para resgatar cada um aqui. Nossa, que honra, que gratidão, que gratidão. Agradecer também a todos que tiveram através do teu canal, Alice. Equilíbrio, né? Buscar esse equilíbrio, esse conhecimento, para que a gente possa ser esses bons instrumentos, né? Conscientes, para estar reverberando na consciência do todo. Essa é a nossa proposta mesmo. Vocês aproveitem, a gente tem o último minuto, e deixem sugestões de temas, certo? Para que a gente possa trazer a Alice novamente, né? Para a gente fazer esse momento. Muito obrigada, gente. Samara, muito obrigada. Honro muito a sua existência. Ai, eu que o diga. Uma maravilhosa segunda-feira pra gente. Amanhã é o início oficial da primavera. Nos permitamos desabrochar. Desabrochar. Homens e mulheres e todos os outros que encontraram seus modos singulares de se expressar no mundo. Desabrochemos.